Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula do curso de hipnose clínica. Olha só, agora a gente vai falar sobre quando o plano de ação dá errado. O que a gente faz? Na última aula, a gente falou sobre previsão, prever as dificuldades. A gente está tentando minimizar a falha do plano de ação, da tarefa, das atividades que você deu para o teu paciente, né? Mas mesmo assim, ainda pode acontecer. São casos e casos. Como a gente, revisando o que a gente falou na última aula, né? A gente vai prever ali, o cliente tem dificuldade em controlar a alimentação. A gente vai prever a falta de tempo, tá? De fazer uma alimentação saudável. Então, a gente vai prever um plano de ação para cuidar da alimentação. Ele não tem tempo de cozinhar todo dia. Quando não tem tempo, está cansado, a gente vai prever, junto com o cliente, que ele vai... é muito mais fácil pedir um lanche, vou pedir um lanche. Né? Ele vai estar cansado. Então a gente vai prever que, ao acontecer esse cansaço, tem que fazer alguma coisa. Se ele não tem tempo de cozinhar todo dia, ele vai ter que preparar comida num dia da semana para vários dias. Né? Tive que prever isso. Mas se ele não gosta da comida congelada, a gente vai ter que prever uma maneira, tem que cozinhar. Não consigo nenhum nem outro. A gente está prevendo que é um plano, então, que vai falhar. E qual que vai ser a opção que ele vai querer, que ele vai escolher? Ou será que tem uma terceira opção? A gente está prevendo as possibilidades para que ele possa lidar com elas quando elas acontecerem. E se acontecer alguma que a gente não preveu com o paciente, que ele tenha uma cognição para conseguir criar uma saída diferente sem abandonar a terapia. Né? Então vamos lá. Agora a gente vai pensar no seguinte: a gente fez várias previsões e mesmo assim deu errado. O que a gente vai fazer? Por exemplo, vamos supor que eu estou tratando uma mãe que tem que ela tem dificuldade em se expor, dificuldade de se abrir, e ela tem filhos que têm uma mágoa com ela. E ela sabe disso. E ela revelou para você durante a terapia que ela sabe que ela sente que não é uma boa mãe. Ela sente que não foi uma boa mãe. Você está conversando com ela e você vai falar, não, realmente, aqui você falhou, porém, você fez o que você tinha condições, o que você tinha cognição para fazer. E agora que você está aprendendo a lidar com isso. Tá? E se essa situação acontecer novamente, você vai lidar de forma diferente porque a gente está parando e repensando ela. E aí, ok, aí você vai falar para a pessoa tá, que ela tem essa culpa. Se ela tem essa culpa, ela precisa pedir perdão. E a tarefa foi pedir perdão. E você preparou o dia, você criou vários cenários, mas você esqueceu de criar um cenário muito importante, né? E ok, a gente vai cometer erros como terapeuta também, tá? Ou a pessoa esperava que tudo ia funcionar muito bem e não funcionou. Deu tudo o que você previu, aconteceu, alguma coisa que você previu, mesmo assim, não funcionou como ela esperava. Você vai deixar claro para ela que o plano de ação não é garantia de sucesso. Ele pode falhar, mas ele tem grandes chances de dar resultado. E se ela não fizer, ela só tem 100% de chance de falhar e melhorar. Então, o plano de ação, a tarefa, a terapia não é garantia de resultado, mas é uma grande chance de resultado positivo. E aí, ok. Aí essa mãe que tem problema com os filhos, problema de relacionamento, ela vai ligar para os filhos, né? Ela sabe que em alguns momentos os filhos fizeram o papel de mãe, foram mais responsáveis do que ela, né? Ou um pai. Essa pessoa vai ligar para os filhos e pedir perdão. E os filhos vão se emocionar. Normalmente os filhos vão se emocionar e vão falar que entendem, que sabem. E vai ser um momento bacana, um momento bonito, vai todo mundo chorar. É um momento emocionante. Mas vamos supor que a gente esqueceu de prever que os filhos não aceitaram aquele perdão. E os filhos falaram assim: você fala isso agora, mas você vai fazer tudo de novo. Você vai errar de novo. E os filhos não aceitam dar esse perdão. Aqui, a gente não preveu isso. E a pessoa vai ter dificuldade. É importante prever esse cenário, mas vamos usar aqui com um cenário bem difícil só como exemplo. A pessoa vai ficar mal, ela não deu certo, não vai dar certo. Aí você vai trabalhar qual a responsabilidade dela. Qual é o crédito dela? Ela tem que se dar os créditos, porque ela foi atrás, ela teve uma ação. A gente tinha um plano, e ela seguiu esse plano. E as coisas não deram exatamente como previsto. E deram de um cenário que a gente não tinha previsto. E ela não soube lidar com aquilo. Mas ela foi atrás de um resultado, ela buscou um resultado. Então ela merece os créditos, ela precisa se dar os créditos por conseguir aquilo.
né? Então, aí os filhos não aceitaram aquele pedido de perdão e foram extremamente grosseiros. E, então, aqui, a pessoa pediu perdão. Mas o fato de os filhos não aceitarem não está dentro do escopo de responsabilidade ou da capacidade ou das condições dessa pessoa. Ela tinha a condição de pedir perdão, mas ela não pode controlar o que o outro vai fazer ou não. O pedir perdão, ela tira o peso dela, né? E a gente vai trabalhar isso, que a parte dela ela fez, agora ela precisa esperar que o outro faça. A gente vai falar, ó, talvez os teus filhos não estejam prontos para perdoar, mas eles sabem que você está pedindo perdão. Agora a responsabilidade é deles, de perdoar ou não. Ao perdoar, eles tiram o peso deles também. Ao não perdoar, esse peso fica com eles, mas ele já saiu de você. Só que isso ainda vai te machucar. Mas você está tirando esse peso de você. Agora o erro não é mais seu, porque você pediu perdão. E você pode errar novamente? Pode errar novamente. Mas nós estamos trabalhando para que você não cometa os mesmos erros. Né? Então aqui, ó, você está lidando com a pessoa, você está ensinando ela a lidar com a frustração do plano de ação da tarefa não ter dado certo. Né? Você está dando os créditos pelo esforço que ela teve. Né? Você deu os créditos aqui para ela pelo esforço que ela teve. Vamos supor que a pessoa, vamos usar aqui de novo para ansiedade. Vamos usar um exemplo de ansiedade. A pessoa tem crise de ansiedade, ela tem dificuldade de ir para o trabalho, de ir para a escola, faculdade. A gente trabalhou um plano de ação. E ela não conseguiu seguir. A gente previu diversas coisas e mesmo assim ela não conseguiu seguir. Né? Ou não seguiu 100%. Ou falhou alguns dias. Então nós vamos verificar com a pessoa quais foram essas dificuldades. A gente vai anotar junto com ela quais foram as dificuldades que ela teve. Tá? Isso aqui pode ser numa sessão, pode ser entre as sessões. Quando a pessoa não fez atividade, você pode pedir um relatório dela, né, diariamente ou semanalmente, dependendo do espaçamento entre as sessões, para que ela dê esse retorno para você. Então, vamos supor que entre uma sessão, você tem uma sessão com a pessoa, teve agora, e a próxima daqui a 30 dias. Você vai... E no meio, ela falhou. Mas todo dia ela te manda uma mensagem, ou a cada 2 dias ela te manda um relatóriozinho do dia dela, né? E ela falou, ó, hoje eu falhei. E por que você falhou? Não precisa necessariamente numa sessão. Mas, ou se for na sessão, por que você falhou? Quais foram as dificuldades que você encontrou? Né, para não conseguir realizar o plano de ação hoje? E ela vai falar, tive essa dificuldade, assim, 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 e você vai dar ali a sua intervenção para que ela, uma nova possibilidade para ela realizar, ou então fazer o ajuste da tarefa dela, no caso, né? Diminuir a intensidade, adaptar esse plano de ação, ou só vai dar a orientação para que ela consiga fazer. Vamos supor que ela não fez, não fiz, por quê? Eu estou me sentindo muito bem, eu acho que eu não preciso mais. E aí, você vai fazer o seguinte, você vai fazer ela lembrar qual era a justificativa dela. O porquê que ela buscou terapia. Vai fazer ela lembrar da fotografia dela que a gente trabalhou, lembra? A fotografia dela, criar a fotografia, aquilo que brilha os olhos, você vai fazer ela lembrar disso. Porque senão o que vai acontecer? Ao sair da sessão, a pessoa se sente bem. Ela vai se sentir bem no dia seguinte, no outro, e talvez após 2 sessões ela esteja se sentindo maravilhosamente bem. Mas, você sabe que a terapia não terminou. E como a terapia não terminou, esse processo terapêutico ainda não terminou, você sabe que virão outras dificuldades. E mesmo que tiver terminado, vão vir outras dificuldades. Mas a pessoa começa a mudar o foco e, hoje eu estava me sentindo bem e eu não fiz isso. Não fiz a caminhada, não fiz aquilo, não fiz essa atividade. Então você vai lembrar com ela, qual era a justificativa dela buscar terapia. Ela queria ter uma melhora. Mas qual era a fotografia que ela criou na terapia? Ela já alcançou? Já se emocionou com aquilo? Provavelmente não. Então você vai, se ela estiver se sentindo bem e por isso não fazer as atividades, você vai lembrar ela da justificativa dela. Você vai também falar sobre as cognições, os pensamentos que interferem nisso. Vamos supor que a pessoa tem que falar em público, ela tem que fazer alguma atividade onde ela vai se expor ao público lentamente, e você já fez isso na clínica, hipnotizou ela, fez ela falar em público, num púlpito, num auditório cheio de pessoas, tá? Provavelmente a dificuldade dela de falar em público vai diminuir. Mas, na hora, aconteceu alguma outra coisa que não foi previsto e ela não conseguiu falar em público.
E aí você vai entender com ela quais foram as cognições, os pensamentos que vieram, quais foram as cognições que interferiram nisso. Quais foram esses pensamentos automáticos, né? Qual foi a cognição que ela pensou que desencadeou aquela crise de ansiedade, que não deixou com que ela fizesse a atividade. Então, você vai identificar, em alguns pontos a pessoa não vai fazer atividade porque ela está assistindo bem demais, e você vai falar para ela que é justamente por isso que ela tem que fazer, para continuar se sentindo bem. E em alguns momentos ela não vai fazer atividade porque ela estava se sentindo muito mal. E aí você vai entender o porquê, o que aconteceu, o que impediu, né? Vamos supor que você regulou o horário de sono da pessoa e o horário de alimentação. E durante uma semana ela não conseguiu cumprir o horário de sono e de alimentação. Por quê? O que aconteceu? Você vai trabalhar com ela para ir adaptando e fazendo as adaptações necessárias para o plano de ação. Correu tudo bem? Vamos aumentar um pouquinho mais a dificuldade. Teve problema? A gente diminui o plano de ação ou cobra da pessoa, ou ajuda ela a lidar com aquelas situações, tá? Para que ela, se ela desistir do plano de ação, se ela não conseguiu cumprir a tarefa, por quê? Ela teve dificuldade, ela vai se sentir muito mal e você vai trabalhar com ela isso, tá? Ela não teve o resultado esperado, ela pediu o perdão que ela queria e não foi recebido da maneira que ela esperava, e tá tudo bem. Você vai trabalhar com ela as dificuldades que aconteceram para que ela continue realizando as atividades e o plano de ação. Ok? Então, prevemos um monte de coisa na aula passada. Mesmo prevendo um monte de coisa, ainda assim deu problema. E pode dar problema. A gente vai corrigir essas dificuldades, ver o que aconteceu, prever novas coisas e ajudar com ela com aquelas situações com as quais ela teve dificuldade em lidar. Ok? Vamos para frente então? Até a próxima aula.